Na minha continuação, eu estava lendo para vocês a respeito do versículo de Joel 1:4, que diz: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então, nada mais do que devorador relacionado a esses insetos que atacavam os campos. Totalmente diferente do que são ensinados pelos pastores, de que o gafanhoto, o devorador que eles ensinam, seria o diabo, mas jamais, em momento nenhum a palavra fala que o devorador era o diabo, mas que sim, esses devoradores eram insetos que atacavam as plantações. Dízimo nunca foi dinheiro. Eu falei que dízimo era mantimento, eu falei que dízimo era frutos do campo, eu falei para vocês que dízimo era tudo aquilo que os animais produziam, o que as vacas, o que as ovelhas produziam, de tudo isso era separado 10%. E dízimo jamais foi dinheiro, totalmente diferente do que esses homens ensinam por aí. Eles ensinam que dízimo é 10% do seu salário. A palavra não fala isso. A palavra fala que dízimo é tudo aquilo que é arrecadado, que era produzido pelo campo na nação de Israel. E é de todos os cereais e de todas as plantações que era tirado 10% e levado para o sustento dos levitas, para o sustento dos sacerdotes que exerciam o ministério dentro do templo, para as viúvas, para os órfãos e para o estrangeiro. Então, jamais, dízimo nunca foi dinheiro. Até mesmo porque a palavra lá em Malaquias deixa bem claro que dízimo, o que Deus estava exigindo da nação de Israel, era mantimento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ele jamais pediu para que haja muito dinheiro na minha casa. Jamais ele falou, traz muito dinheiro, traz muito dízimo, traz 10% do seu salário, para que haja muito dinheiro na conta do pastor, para que haja muito dinheiro na conta da igreja. Jamais foi falado isso. Ele disse para que haja muito mantimento, porque a tribo de Levi eram milhares de pessoas. Então era necessário que fosse dizimado, as demais 11 tribos fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas, para que todos os levitas se beneficiassem dos dízimos das 11 tribos. Deuteronômio 14:22. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente. É o que eu acabei de falar para vocês aqui. Certamente darás o dízimo de todo o fruto. Dinheiro é fruto? Jamais foi fruto. Existe pé de dinheiro? Eu desconheço. Eu desconheço alguma planta que você planta ela e ela produz nota de 100, de 50 ou de 20. Então jamais dinheiro foi uma planta. Dinheiro foi algo criado pelo homem. Então trazei os dízimos do fruto da tua semente. A semente vem de onde? O que a semente produz? Aonde a semente é lançada para que ela seja produzida? Na terra. Então é tudo que a terra produzia em Israel era tirado os sustentos, os mantimentos para o sustento dos levitas. Ademais, os gados e as ovelhas, que cada ano se recolher do campo. Olha aqui novamente a palavra que cada ano, diferente do que o pastor ensina, porque o pastor ensina que todo culto você tem que levar, mas a palavra fala que a semente, cada ano ela produz, então que ela seria recolhida do campo e fosse dizimada. É isso o ensinamento. O ensinamento é esse. É essa que é a verdade da palavra. Não a verdade que procede da boca desses enganadores. Não a palavra ensinada. Não a doutrina desses falsos pastores, desses homens que se enriquecem, que se beneficiam do seu dinheiro, que já beneficiou do meu, mas que jamais beneficiará de novo. Nunca mais. Porque eu fui livre desse engano, esse engano da mentira, do dízimo, onde somente eles prometem bênçãos e bênçãos e bênçãos, mas os únicos que são abençoados com dinheiro são eles. São eles que
banqueteiam, são eles que participam dos churrascos, os churrascos dos engravatados. Quando vai ter as festividades, eles buscam os primeiros assentos. Dentro da igreja, as cadeiras que eles sentam lá na frente é a cadeira toda cheia de almofada. Só eles que vão engravatados. Então eles se acham. De que forma? Com o seu dinheiro. Estão fazendo isso com o que você está levando para eles. Como eu fazia e não faço mais. Bancando esse engano, bancando essa mentira, bancando todo esse sistema fraudulento que, ao invés de ajudar, rouba pessoas, destrói vidas. São eles, esses engravatados, semelhantes aos políticos corruptos que tem nesse país. Roubam igual os políticos roubam e não têm vergonha na cara. Usam a palavra do Criador para enganar pessoas e para roubar pessoas. Então os dízimos da semente, ela é recolhido cada ano. Por que cada ano? A vaca produz, uma ovelha, ela gera uma vez por ano. Ou alguém conhece uma vaca que toda semana para um bezerro? Eu nunca vi falar. Eu desconheço uma vaca que toda semana para um bezerro ou uma ovelha. Eu desconheço, principalmente naquela época que não existia esse avanço produtivo com irrigações igual tem hoje, mas eu desconheço uma terra que você colhia arroz dela de mês em mês. Colhia-se arroz, trigo, cevada ou qualquer outra semente, você colhe uma vez por ano, você não colhe 2 vezes por ano, não. Então, se você colhe uma vez por ano, como que você vai dizimar todas as semanas? Como que você vai dizimar todos os cultos? E jamais dízimo foi dinheiro, nunca foi dinheiro. Dízimo sempre foi fruto, tudo que a terra produzia, tudo que é lançado, tudo que é plantado, a semente que é lançada na terra, produz frutos. E daí saíam os dízimos. Diferente do ensino e da doutrina deles, dos enganos deles, das mentiras que eles anunciam por aí. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão e do teu mosto. E ele está mandando comer dízimo. Por que come dízimo? Porque dízimo é mantimento, dízimo é fruto, dízimo é alimento, dízimo é ovelhas, é bois, é novilhos. E a gente come carne, a gente come arroz, come feijão, trigo. Então come dízimo também. Por quê? Comerás os dízimos do teu grão. Grão é semente. Então dízimo foi feito para comer. Não foi feito para colocar na carteira, na conta bancária desses bandidos, desses ladrões, não. Dízimo era para comer. E os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Lembram que eu falei para vocês que dízimo sempre foi sementes, cereais, animais, ovelhas e vacas? Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E o interessante é que os fiéis, as pessoas que participam desse tal dito dízimo, eles estão levando dinheiro. Eles nunca levam grão, eles nunca levam mantimento. Eu nunca vi alguém dizimar vaca, eu nunca vi falar de alguém dizimar ovelha. Eles sempre pedem dinheiro. Por quê? Você já leva tudo prontinho para a mão deles, é só pegar e depositar. É só pegar o seu dinheiro e comprar uma Lamborghini, é só pegar o seu dinheiro e comprar uma Hilux, é só pegar o seu dinheiro e comprar uma mansão, matricular os filhos dele nas universidades de medicina, enquanto os seus estão estudando em escola pública. É isso que é feito com o seu, é isso que já foi feito com o meu dinheiro e que jamais será feito, nunca mais. Então, eu acredito que essa palavra ela foi e está sendo bem clara, porque são os próprios versículos que eles utilizam, que eles usam para poder enganar pessoas. E olha o que acontecia quando uma pessoa morasse longe. Eu falei para vocês que os dízimos eram levados lá dentro do templo de Salomão. E o que acontecia quando uma pessoa morasse longe demais de Jerusalém? O templo ficava em Jerusalém. E quando uma pessoa morasse em cerca de 100 quilômetros, 50 quilômetros de distância de Jerusalém,
Como que Deus agiria com essas pessoas? De que forma Deus pediria para que essas pessoas dizimassem? Preste bastante atenção nesses versículos aqui. Quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, então o lugar que ele escolheu para pôr o nome dele foi no templo que Salomão edificou. Então, se esse lugar fosse longe demais, for comprido, a palavra comprido quer dizer longe, que você não possa levar, porque está longe de ti o lugar, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Se você fosse dizimar 100 sacos de arroz, um exemplo, se nós vivêssemos naquele período, se você fosse dizimar 100 sacos de arroz, dificilmente você conseguiria levar 100 sacos de arroz numa carroça, porque naquela época não existia carros, não existiam caminhões, não existiam esse avanço que tem hoje. Então, às vezes, se o caminho fosse longe demais, o que você tinha que fazer? Vende. Você pegava o dízimo e vendia. Agora, se você vai pegar dinheiro e vender dinheiro, não tem como, né? Se você vai dizimar a nota de 100, como você vai vender uma nota de 100? Não tem como. Então, você vendia o dízimo. Então, quer dizer que você está vendendo os seus alimentos. Se fosse 100 sacos de arroz, como o caminho era longe demais e você não conseguia levar 100 sacos de arroz, você poderia vender os 100 sacos de arroz, você poderia vender os seus novilhos, as suas ovelhas. E o que acontecia com isso? Pega o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Então vende o dízimo, pega o dinheiro, coloca ele na tua mão, coloca ele no seu bolso ou numa sacola e vai ao lugar que o Senhor teu Deus ordenou. Aí você tem que ir lá, porque não tinha como você levar o dízimo, porque o caminho era longe. E o que você faria com esse dinheiro quando você chegasse lá em Jerusalém? Quando você chegasse lá no templo? Lá onde era o local, onde ficava a casa do tesouro, onde tinham os compartimentos e as repartições. E com esse dinheiro que você vendeu o dízimo lá na sua cidadezinha, a hora que você chegasse lá em Jerusalém, com aquele dinheiro dará por tudo que desejar a tua alma. Compra o que você quiser para você dizimar. Se você vendeu arroz e quer dizimar ovelha, que ótimo! Se você vendeu 100 sacos de arroz e quer comprar tudo em trigo, perfeito, você está dizimando da mesma forma. Se você vendeu se fosse vaca o teu dízimo que você vendeu lá na cidadezinha e você encontrou qualquer outro tipo de cereal que você quisesse comprar para poder dizimar, perfeito. Deus permitia isso. Então compre tudo o que desejar a tua alma para você dizimar. Não precisava ser o mesmo objeto que você vendeu. Compre o que a tua alma desejar. Compre vaca. Com esse dinheiro você pode comprar vaca. Você pode comprar ovelhas. Você poderia comprar vinho. Você poderia comprar até bebida forte. Com esse dinheiro, até bebida forte você poderia comprar. E por tudo o que pedir a tua alma. É o que você desejasse dizimar. Com esse dinheiro que você vendeu, os dízimos que você colheu lá da sua terra, lá na sua cidade, lá no povoado onde você morava. Aí quando você chegasse em Jerusalém, você podia comprar qualquer um desses cereais ou desses animais. E também você poderia fazer o demais. Come também ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Você também poderia comer os seus dízimos. Por quê? Porque dízimos eram alimentos, mantimentos, carnes de vacas, carnes de ovelhas. É claro demais essa palavra. Nos enganaram, perverteram esses ensinamentos. Os engravatados nos enganaram por muitos e muitos anos. Mas a verdade, ela demora. A mim demorou 7 anos. Mas hoje eu tenho a consciência limpa. Hoje eu não tenho medo de gravar esse vídeo aqui e ter a certeza dentro do meu coração e da minha mente do que eu falo para vocês, do que eu mostro aqui, é a verdade. Não tenho medo nenhum de falar para vocês que o que eu falo é a verdade das Escrituras. Não a verdade de um líder religioso, de um falso pastor, de um falso profeta, de um falso bispo, mas a verdade das Escrituras. Olha o que Pedro, Novo Testamento, apóstolo de Cristo, caminhou, viu a face do Salvador,
Olha o que Pedro fala a respeito dos falsos profetas, desses homens que vivem enganando, desses homens que constroem templos e ali enchem de pessoas e roubam essas pessoas. Olha o que Pedro fala desses homens. Também houve entre os povos falsos profetas, também entre o povo falsos profetas. No período de Pedro existiu muitos falsos profetas também. Como também entre vós haverá também falsos doutores. Naquela época de Pedro existiu e na nossa época também existiria muitos que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Os ensinamentos deles não são ensinamentos de salvação, mas são heresias que conduzem pessoas à perdição. Porque eles encobertamente, o que é encobertamente? As escondidas. As escondidas eles introduzem as heresias, as mentiras, os falsos ensinamentos, heresias de perdição. E negarão ao Senhor que os resgatou. Daqui, da palavra do Salvador, dos ensinamentos do Salvador que os resgatou, eles negam ele com a própria palavra, com a própria doutrina de Cristo. Eles estão negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Serão perdidos. Falam que muitas pessoas se perderão, mas eles mesmos estão perdidos, porque estão no caminho do engano, no caminho da mentira, estão ensinando heresias de perdição. Olha o que fala, e muitos seguirão as suas dissoluções. Não são poucos, são muitos. Por quê? O povo não busca a salvação, o povo não busca a transformação. Os crentes de hoje não buscam mudança de caráter, mudança de comportamento, mas estão em busca de coisas materiais, de enriquecimento. Mas na verdade quem se enriquece mesmo são os líderes, são os falsos pastores. E muitos, a palavra fala muitos, porque as igrejas estão abarrotadas de gente que estão buscando coisas materiais, buscando meios fáceis de enriquecerem, atalhando o caminho, inventando o caminho, criando heresias. E são muitos os que seguem esses falsos pastores, pelos quais, através desses pastores, foi blasfemado o caminho da verdade. Eles perverteram a verdade em mentira, ensinando doutrinas que a Bíblia não ensina, introduzindo ensinamentos que a Bíblia jamais ensinou. Um deles é esse que eu falo para vocês, que é o dízimo. Jamais dízimo foi uma lei, jamais dízimo foi algo direcionado a nós, brasileiros. Jamais essa palavra, essa lei foi destinada a nós. Por quê? Essa lei, ela foi destinada à nação de Israel através de Moisés, o Criador com Moisés, quando ele escreveu os mandamentos e as demais leis, e deu a Moisés para que Moisés lesse, para que Moisés estabelecesse as leis da nação de Israel. Isso não é para mim nem para você não. E outra coisa, isso aqui ficou para trás. Os próprios judeus não dizimam mais, os próprios judeus não sacrificam animais mais, porque não existe mais templo. O templo de Jerusalém, o templo que Salomão fez, construiu, não existe. Os romanos destruíram eles. Então, eles blasfemaram o caminho da verdade, ensinando campanhas de prosperidade, campanhas de batismo com o Espírito Santo, campanhas de fogueira santa, campanha da família, campanha de tantas coisas, copo de água ungido, unção. São tantas heresias que eles ensinam, blasfemando o caminho da verdade. Coisas que Cristo não ensinou, coisas que Paulo não ensinou, doutrinas que Pedro não ensinou, mas eles inventaram, eles introduziram muitas heresias, encobertamente introduziram muitas heresias de perdição. São esses homens os que conduzem multidões, enganando a troco de quê? De avareza. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Por avareza. A palavra avareza fala que é amor ao dinheiro, é atração por coisas materiais, é atração por nota de 100, é desejo cobiçoso de nota de 50. Então, por avareza, por desejar tanto dinheiro, eles farão de vocês negócio.
Nós fomos, eu fui, e pode ser que você também está sendo um negócio, um objeto deles se enriquecerem, deles se beneficiarem com seu dinheiro, porque você se tornou um negócio na mão deles. Todos os cultos eles pedem para você levar o envelope do sacrifício, uma oferta voluntária, uma oferta de amor. São heresias, são mentiras. A oferta de amor vai para a conta do pastor. A oferta de amor vai para a Hilux, para o carro importado que ele vai andar daqui uns dias. E eles falam tudo isso com palavras fingidas, como se fossem palavras verdadeiras, mas são palavras mentirosas e de heresias. Sobre esses homens, já de largo tempo não será tardia a sentença deles não demora. A sentença deles vem, mas vem breve. Pagarão por todas as heresias. Eles pagarão por todas as mentiras que eles têm ensinado. E a sua perdição não dormita. Estarão perdidos se não arrependerem, se não se converterem, se não voltarem atrás e reconhecerem os erros, as práticas. A perdição deles não dormita, não está dormindo, porque ela vem. Ela vem, mas vem mesmo. Pagarão por tudo. Olha o que Pedro 2,14 fala, a continuação. Eles têm os olhos cheios de adultério e não cessam de pecar. Sempre pecam porque continuam ensinando heresias e mentiras, engodando as almas inconstantes. Um entra, um sai. São almas inconstantes que nunca se satisfazem. Lá dentro tem hora que tá bom, sai para fora, vem outro, esse outro que foi, sai. Então são almas inconstantes que sempre estão indo e vindo, tendo o coração exercitado na avareza. Tanto os líderes como essas pessoas, eles têm o coração exercitado na avareza. Filhos de maldição. São filhos de maldição esses homens, esses falsos pastores, esses homens engravatados, esses cães gulosos, como diz Isaías. O próprio Cristo chega a falar deles, acautelai-vos dos cães gulosos. E cães gulosos, Isaías deixa bem claro no capítulo 56, 10, que esses cães gulosos são pastores que nada entendem, que nada compreendem, mas só sabem ladrar, só sabem mentir. Eles são cães gulosos e eles têm os corações exercitados na avareza. E Cristo falou, acautelai-vos dos cães gulosos. Eles vêm mansinho até vocês como se fossem ovelhinhas, mas por dentro deles eles são como cães devoradores. A palavra devorador faz referência ao falso pastor, porque ele é o devorador de Malaquias 3,10. É ele que é o devorador, não é as pragas do campo, não é as pragas da lavoura, é o falso pastor. O devorador de hoje é o falso pastor que devora o seu salário, é o falso pastor que devora o seu sustento, que devora o seu dinheiro. São eles que são esses devoradores. Olha o que Paulo a Timóteo escreve: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eles amam o dinheiro e por isso que o coração deles está carregado de mal, de maldade, maldição. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Eles estão desviados da fé, porque o que eles esperam, tudo o que eles esperam é no dinheiro. Só pensam em dinheiro, só abre a boca para falar em dinheiro. Você, porém, homem de Deus, eu e você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja de tudo isso. Busque a justiça. Busque a justiça que há em Cristo. Seja justo você mesmo. Não espere a justiça desses homens, porque eles são injustos. A piedade, eles não têm piedade, porque se tivessem piedade, não roubariam as pessoas. Neles não há amor. Neles não há amor. Neles não há fé, porque se desviaram da fé. Então, busquemos a piedade, busquemos a fé, busquemos o amor, a perseverança e a mansidão. Precisamos ser diferentes do que eles são. Precisamos viver uma vida de santidade. Precisamos viver uma vida de mais amor, de mais perseverança e mansidão, buscando a justiça, mas a justiça que está em Cristo. Não a justiça que muitos esperam desses homens.
Muitas pessoas idolatram, gostam de criticar demais os católicos pelo fato de adorarem Maria, pelo fato de adorarem estátuas, imagens de escultura. Os crentes atuais são piores, são muito mais piores, porque eles idolatram pastores, amam, fazem filas para receberem orações. E quando é a irmãzinha pobrezinha lá do setor afastado, aquela que vai de chinelinha havaiana para a igreja, com a blusa rasgada, aquela que às vezes nem banho não tomou, eles não querem receber orações não, só querem receber orações dos engravatados, dos cães gulosos. O povo é cego. É por isso que Cristo fala que o meu povo está perdendo por falta de conhecimento, e é o que tem acontecido. Igrejas abarrotadas de pessoas que não têm conhecimento da verdade. Igrejas que se mantêm através do engano do dízimo, entre tantos outros enganos, fazem campanhas, enchem igrejas. Não é com o intuito de ver a sua salvação, não, meu irmão. É com o intuito de que a igreja encha, e quanto mais a igreja está cheia, é sinal de mais dinheiro no tal gasofilácio. É sinal de mais envelopes com dinheiro que vai para a conta bancária deles. Ah, e outra coisa, eu desconheço, se tem, eu nunca vi. Algum dia algum pastor já chegou em você e perguntou: eu recolhi 100 mil reais de dízimo esse mês. O que você gostaria que eu fizesse desses 100 mil reais? Em que você gostaria que eu empregasse? Algum pastor já falou isso para você? Já fez isso com você? Eles fazem o que querem do dinheiro deles. Compram um apartamento, compram não sei o que, compram um carro, compram aquilo, e você só dando. Nunca te pedem uma opinião para saber se você está de acordo em investir esse tal dízimo naquilo que traz algum benefício. Fazem o que querem. Esse engano, esse dízimo mentiroso inventado por eles. Espero que eu tenha sido claro. Espero que tenha sido suficiente. Eu espero que esta palavra tenha trazido luz ao teu entendimento. Assim como eu creio que a minha mente foi iluminada pelo Espírito, pela revelação da verdade, que a minha mente, que a minha consciência foi liberta do engano, da avareza desses homens mentirosos e engravatados, que a sua também seja. E eu espero que esse vídeo seja visto por muitos. Um grande abraço e fique na paz.